Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, dia 1º de novembro de 2024, 30ª semana do Tempo Comum, sexta-feira, cor litúrgica verde. Iniciamos aí mais um mês, agradecidos a Deus até aqui e também na esperança de que o Senhor nos abençoe esse mês de novembro, né? Nos dando aí toda confiança, saúde acima de tudo, para que possamos testemunhar com a nossa vida o Santo Evangelho. No Santo do Dia, hoje nós temos a solenidade de todos os santos de Deus. A solenidade tem raízes antigas. Lá no século IV começou a celebração dos mártires, comuns para os diferentes igrejas. Os primeiros sinais dessa celebração foram encontrados em Antioquia, no domingo após o dia de Pentecostes, sobre o qual já falava São João Crisóstomo. Todos esses combatentes de Deus merecem nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, homens, casados, mães de família, operários, empregados, patrões, sacerdotes, pobres, mendigos, profissionais militares ou religiosos que se tornaram um sinal do que o Espírito Santo pode fazer no ser humano que decide viver o Evangelho atuando na igreja e na sociedade. Todos os santos, rogai por nós, minha família é santa, e rogai também por nossa família. Amém. Na primeira leitura de hoje, nós vamos ver que Paulo fala aos filipenses. Ele também invoca ali aos filipenses e cobra deles uma postura para que sejam santos também. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os seus bispos e diáconos. Graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Sempre em todas as minhas orações rezo a vós, e com alegria, por causa da comunhão conosco na divulgação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tenho a certeza de que aquele que começou em vós a boa obra há de levá-la à perfeição até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu pense assim a respeito de vós todos, pois todos tragam o coração, porque tanto da minha prisão como na defesa da confirmação do Evangelho, participais na graça que me foi dada. Deus é testemunho de que tenho saudade de todos vós, com a ternura de Jesus Cristo. E isto eu peço a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais, em todo conhecimento e experiência, para discernirdes o que é o melhor, e assim ficareis puros, sem defeitos para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, esse chamado de Paulo, né, que fala aos filipenses, para ser santos, cheios de frutos de justiça, né, que nos vem por auxílio de Jesus Cristo. Então, santo não é aquele que nunca pecou, não, mas acabamos de ver que entre homens e mulheres, crianças, jovens, mendigos, alguns santos tiveram uma vida totalmente torta antes da sua conversão, na prostituição, no engano, outros cometeram até homicídios, mas acabaram se arrependendo, né, diante de Deus e nos trazendo aqui excelentes caminhos para chegarmos ao Pai. Então, são pessoas como eu e você, não tem diferença nenhuma, né? Tiveram todas as dificuldades. O santo de ontem, de ontem, por exemplo, ele casou, o objetivo dele era ter família e tudo, mas ficou viúvo muito cedo. Então, observou que aquela dor que ele sofria, aquele sofrimento dele, só tinha uma cura, Jesus Cristo. Então, por isso, se dedicou
completamente a graça ao Senhor para honrar o Senhor através do sacerdócio. Veja, ele poderia ter se revoltado contra Deus, não, mas ele preferiu servir ao Senhor, aquele Deus que tinha um plano diferente para ele, mas ele aceitou isso aí, que seja feito na minha vida a vontade de Deus. E assim ele serviu ao Senhor. Então, através da dor, do sofrimento, da alegria, sempre o importante que nos leva à santidade é estarmos atentos e nunca desistirmos. Vamos fazer da nossa vida um santo evangelho, vamos fazer da nossa vida um testemunho de Jesus Cristo, da minha história, um testemunho de Jesus Cristo, um exemplo de como caminhar na perseverança para o caminho da salvação. Isso chama-se santidade. Alguns santos nem sequer tinham letra, não sabiam ler sequer, né? Mas não sabiam falar, testemunhar a sua santidade com a sua forma de vida, com o seu jeito de ser. É isso que Paulo fala, então, aqui aos Filipenses, né? Que nós sejamos santos por causa da comunhão que fazemos em Cristo com a palavra. Esta comunhão com a palavra, esta comunhão com o Evangelho e com a igreja. Veja que a saudação Paulo e Timóteo, servo de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Então ele evidencia que não há santidade distante da igreja. O importante do santo é isso aí, estarmos na igreja, vivendo os sacramentos, presenciando, glorificando a Deus em comunhão, fazendo parte deste povo escolhido por Deus que forma a eclésia, que forma o povo que glorifica a Deus, através da igreja. Não dá para ser santo distante deste mecanismo, desta graça que Deus coloca à nossa disposição, que é a Santa Igreja. Pedro, tu és Pedro, pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo, com o interesse de Jesus Cristo em formar a sua igreja para que seja conduzido os seus santos ao Pai. Por isso pedimos a Deus agora, Senhor, dai-nos a graça no Espírito Santo. Nós que estamos vivendo esse dia de santidade, nós que queremos agora, pelo nome de Jesus, né, glorificar a Deus na solenidade de todos os santos, já entregando também a vida dos nossos antepassados. Tem santos aqui que são anônimos, por exemplo, que viveram uma vida de santidade, mas não foram proclamados pela igreja, né? Mas pelo juízo de Deus vive no céu. Então queremos glorificar a Deus, é exemplo dos nossos antepassados, que nós possamos um dia também entrar no céu em santidade e que os nossos descendentes possam também nesse dia orar a Deus por cada um de nós. Amém. O responsório é o Salmo 110. Grandiosas são as obras do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosa são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Veja que esse salmo, escrito há 1000 anos antes de Jesus, já falava também da comunidade dos santos, né? Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que beleza e esplendor são os seus feitos, sua justiça permanece eternamente. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Grandiosas são a obra do Senhor. Evangelho está em Lucas capítulo 14, de 1 a 6. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu no dia de sábado, quando Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um intrópico. Tomando a palavra, Jesus falou ao mestre da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou e despediu. Depois lhe disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não tira logo, mesmo que seja em dia de sábado?
e eles não foram capazes de responder isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então estamos diante de Deus que se fez homem, habitou no meio de nós e nos mostra que não existe dia específico para eu ser caridoso e praticar o Santo Evangelho. Os santos entenderam isso e todos os dias viveram em santidade na busca do Senhor. Então, será que eu posso fazer uma caridade, ser santo em dia de sábado? Né? É isso que Jesus pergunta aos fariseus. Será que é possível Deus agir no dia de sábado? Então, para você ver que Deus age em qualquer dia, eu vou falar para este homem, né? Este homem que tinha um problema de retenção de líquidos, né? Esse hidrópito, para que ele seja curado. E ele colocou a mão sobre a cabeça e curou aquele homem, despedindo-o. E depois disse: se alguém de vós tem um filho, um boi que cai no poço, não tira logo? Né? Mesmo que em dia de sábado. Então não existe momento oportuno e inoportuno para a gente evangelizar. Não existe hora, condição. Evangelizar em todo momento. Seja ele oportuno e inoportuno, mas lógico, com sabedoria, com discernimento, com equilíbrio, nós devemos sempre evangelizar, testemunhar o que Jesus faz na nossa vida, o que o Espírito Santo faz na nossa vida, glorificando a Deus acima de tudo pelas nossas ações. Então, como nós iniciamos o programa de hoje, que este novembro seja um novembro abençoado. Pedimos a Deus que abençoe financeiramente, que abençoe com saúde, com paz, com justiça, o nosso mês que está chegando. E em santidade, tenhamos a oportunidade de, a partir de hoje, testemunhar o Senhor Jesus. Não existe dia especial para ser santo. Todos os dias na nossa vida tem que ser um dia em busca da santidade. Que o Senhor nos fortaleça diante das adversidades, de todos os perigos e sofrimento, e que não desistamos nunca da necessidade de sermos santos diante dos homens e diante de Deus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se É de Mim Se Não Evangelizar. A reflexão do dia faz parte desse projeto. É um programa diário com o objetivo de estudar as palavras que compõem a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, para que mais corações conheçam a palavra de Deus, como que é construído, né? Esse tecido, esse cobertor de retalhos que é a liturgia diária, como que se vincula a primeira leitura, o santo do dia, como que se vincula o salmo, o santo evangelho. É muito importante isso. E se você não se inscreveu ainda no nosso YouTube, faça isso. Vá lá também, deixe um joinha, faça um comentário, que assim melhora a distribuição desse programa diário para que alcance mais corações. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.